para a sua vida. Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração, porque estou aqui em nome de Jesus para profetizar sobre a sua vida, para declarar a graça de Deus. E eu tenho autoridade do céu para anunciar, para profetizar sobre a tua história, para ver os milagres e prodígios de Deus acontecendo. Em nome de Jesus, sedento pela tua alma, Deus vai realizar maravilhas, Deus vai curar as suas feridas, Deus vai responder o teu clamor, meu irmão, minha irmã. Nós somos a Igreja Católica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada sob Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. São 266 papas, desde Pedro até o nosso Papa Francisco. O Senhor tem honrado o nosso clamor, o Senhor tem honrado com o Espírito Santo, que é a alma da igreja. O Espírito Santo tem sustentado essa igreja, tem conduzido a igreja na sabedoria, na força, na unção, no amor. O Espírito Santo nessa noite tem sustentado a tua vida. É o Espírito Santo que te trouxe aqui, é o amor do Senhor que tem se manifestado sobre a tua história. Então esteja com o seu coração escancarado para receber da graça de Deus, para vivenciar o céu aqui na terra. Eu não vim aqui para clamar somente a graça de Deus, mas eu vim aqui para clamar o poder de Deus e ver o Evangelho acontecer, e ver a unção do Espírito Santo sendo derramada. Eu tenho sede do céu, eu tenho sede da graça de Deus, eu tenho sede da unção do Espírito Santo. É a palavra de Deus, é a profecia que chega aos nossos corações, é Deus trazendo o avivamento, é Deus trazendo os prodígios e milagres, é Deus saciando a sede de um povo sedento pela sua graça. É o batismo do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. O Papa João Paulo II disse que a missão de Jesus é batizar o seu povo, é batizar a igreja no Espírito Santo. Há uma unção disponível para nós, que Deus está derramando nessa noite, para que sejamos fortalecidos. O Senhor nessa noite te coloca de pé, o Senhor cura as suas feridas, liberta a tua alma. O Senhor nos convida a uma experiência de renovo, de conversão, de mudança de vida, de libertação. Toma posse dessa palavra de libertação sobre a sua vida. Toma posse da graça do Espírito Santo que está curando o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. Há correntes malignas sendo quebradas, a opressão diabólica cessando neste momento pelo poder da palavra de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar de uma forma especial a bem-aventurada Virgem Maria que passe à nossa frente nessa noite. Que o manto de Nossa Senhora esteja sobre nós, que Nossa Senhora já esmague a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés, que Nossa Senhora nos leve ao coração do seu Filho. Amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Meus irmãos, é com alegria imensa que venho partilhar da palavra de Deus com vocês. E não tem sido fácil a luta, o combate que tenho desde que o Gil me convidou para essa pregação. Os combates começaram, e eu já vi que Satanás queria de alguma forma atrapalhar, mas ele se levantou para cair em nome de Jesus, porque esta noite é uma noite de cura para o seu coração, para os nossos corações. É uma noite de libertação, porque é a mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que se estende sobre a tua história, sobre a sua vida. Muitas vezes passamos dificuldades, provações. Muitas vezes somos oprimidos por situações que nos impedem de crescer, de viver a vontade do Senhor. Mas Deus envia uma palavra de cura, uma palavra de libertação que quebra as correntes malignas, que destrói os planos de Satanás levantados contra nós. E essa noite é profética para a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua caminhada.
sobre a sua fé, que essa noite o Senhor vai reavivar a sua fé, vai fortalecer a sua fé, porque é a sede do coração de Deus de derramar o poder do Espírito Santo, a unção, o seu amor em nossos corações. Você não pode sair da mesma forma que você entrou, porque você está na presença do Senhor. Há uma unção sobrenatural que está sendo liberada nessa noite sobre as nossas vidas. É profético, você vai ver se cumprir. A partir dessa noite, o Senhor quer te presentear com essa unção. Há uma unção de avivamento sendo derramada sobre nós. Eu não posso deixar de falar que eu participei de um retiro, aonde os sacerdotes estavam dizendo, em contato com muitos pastores protestantes, e os pastores em comum têm profetizado que há um avivamento sobre a igreja católica, há um avivamento sobre o mundo que virá da igreja católica. Os próprios pastores protestantes estão reconhecendo que esse avivamento vem da igreja católica. Sim ou não? Sim. Vamos tomar posse? Sim. Começa aqui, meu irmão, minha irmã. É a liberdade espiritual, é a maturidade espiritual que temos que ter diante do Senhor. As suas lutas, o seu sofrimento precisa ser valorizado. Tudo que você tem vivido é o Senhor te preparando para viver essa experiência, para suportar as dificuldades, para entrar no seu coração, para ser íntimo do seu coração. Então aprenda a valorizar o seu sofrimento. O Senhor tem lapidado, tem nos fortalecido, tem nos amadurecido para viver essa experiência de graça, para entrar no seu coração, para ser íntimo do seu coração. O Senhor nos chama a estar na cruz com Ele, a dar continuação ao seu sofrimento. Como São Paulo disse, fazer parte do sofrimento de Cristo, estar na cruz com o Senhor, é intimidade com o Senhor, é intimidade com Deus. O Senhor te chama como filho, o Senhor te chama na intimidade daquele que Ele ama, daquele que Ele partilha o que Ele tem de melhor, que é o seu amor. É o amor de Deus que é derramado sobre nós nessa noite. É o Senhor nos chamando a viver essa experiência de graça. O tema dessa noite, ele se encaixa nessas palavras. Qual lugar Deus ocupa na minha vida? Repete comigo. Qual lugar que Deus ocupa na minha vida? É uma pergunta, meus irmãos. É uma pergunta que hoje eu faço para você, que hoje o Espírito Santo tem clamado em nossos corações, tem levantado em nossos corações, aonde Deus está ocupando. Qual lugar da sua vida Deus tem habitado? Qual importância temos dado para o Senhor? Qual lugar Deus tem habitado em nossas vidas? Deus está em primeiro lugar? Está no meio ou está lá embaixo? Para o mundo, o Senhor fica por último. É a ordem do mundo. Os sentimentos, a razão e por último a fé. Mas nós que somos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, batizados no Espírito Santo, aonde o Espírito Santo nos move, aonde o Espírito Santo traz a conversão de dentro para fora, mudando as nossas atitudes, abrindo o nosso coração para essa experiência de amor, nós colocamos Deus em primeiro lugar. É a fé, a razão e o sentimento. E esse tema nos leva para o senhorio de Jesus. Quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Ele fica em primeiro lugar em nossas vidas. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o resumo que foi feito dos 10 mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o resumo. Se você viver esses 2 mandamentos, você vai viver os 10 mandamentos. É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua história, e amar o próximo, e buscar evangelizar o próximo, dar o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é o amor de Deus. Não tem nada mais precioso.
Ao longo de toda a história do povo de Deus, o Senhor tem zelado pelo seu povo, o Senhor tem amado o seu povo. De Adão e Eva, passando até os profetas, até chegar os apóstolos, até chegar Jesus Cristo, o Senhor manifestou o seu amor ao longo de toda a história. É o plano perfeito de Deus. 1800 anos antes de Cristo, Abraão inicia a fé católica. É o povo de Deus que se inicia. E o próprio Isaías, 700 anos antes de Cristo, já anunciava que viria o Messias. E Oséias, 350 anos antes de Cristo, já falava do Messias, daquele que traria salvação para a humanidade, que libertaria a humanidade do pecado para viver o amor de Deus. São 4.000 anos de história, de Adão e Eva até a paixão de Cristo. Ao olhar para Jesus na cruz, vemos o amor do Senhor sendo manifestado. Vemos o Cristo que morreu por nós. É o plano perfeito de Deus. Deus preparou tudo através de Abraão, através dos profetas. Deus escolheu uma mulher para dar luz ao seu filho. O próprio Deus se faria homem para que ele, através do seu sacrifício de amor, libertasse o homem da escravidão do pecado, da morte. Porque Satanás, através do pecado, ele adquiriu poder sobre o homem. Mas através da morte de Jesus na cruz, nós fomos libertos das mãos de Satanás. Temos a liberdade como filhos amados de Deus. O céu foi aberto novamente para nós. Por isso que no original do grego, igreja significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Ao olhar para a cruz, Jesus está pregado de braços abertos, esperando a igreja voltar para o coração de Deus. Através da sua morte de cruz, o Senhor nos deu a graça de entrar no céu. É a esperança que temos de uma vida eterna com Deus. Olha que plano perfeito do Senhor. Deus quer se fazer presente em nossas vidas, quer preparar os nossos corações para essa experiência de amor, para que possamos ser salvos. Mas ao olhar para a cruz, podemos dizer: já estou salvo, como muitas denominações têm falado. Então eu posso ficar no sofá esperando a minha morte, que eu já estou salvo. Sim ou não? Não. Ao olhar para a cruz, nós vemos a salvação oferecida e a salvação aproveitada. A salvação oferecida foi a que Jesus ofereceu para nós, mas a salvação aproveitada depende de nós, aceitar ou não aceitar. Porque Jesus derramou o seu sangue sobre a humanidade, mas se não tomarmos posse do sangue derramado de Jesus, como vamos ser libertos? E é isso que vamos entender através da palavra. Pega comigo aí Efésios, capítulo 1, ou melhor, Efésios capítulo 4, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo à comunidade de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amém ou misericórdia? Presta atenção, é importante que você entenda, escute a palavra do Senhor. Apenas o versículo 1. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou,
pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamado. Palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamado. Qual é a sua vocação, meu irmão, minha irmã? Somos vocacionados ao amor de Deus, a viver o amor não somente nessa terra, mas por toda a eternidade. O amor de Deus que queima em nossos corações nos levará para a eternidade. Agora pega comigo no primeiro capítulo de Efésios, um pouquinho antes aí, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte, melhor, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Versículo 4: e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Olha que forte isso, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está direcionando à comunidade de Efésios, de Éfeso. Deus nos vocacionou para o amor, Deus nos fez santos e irrepreensíveis. Era o plano de Deus, era o plano do Senhor nos resgatar com o seu amor, com a sua misericórdia. Mas para isso acontecer, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O que eu tenho visto é muitas pessoas falando que amam a Deus, que vivem os mandamentos do Senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas na vivência, na prática, Deus não tem ficado em primeiro lugar. E São Paulo está nos exortando através desse tema: aonde Deus se encontra, em qual lugar o Senhor se encontra em nossas vidas. Será que Deus está em primeiro lugar? Será que temos feito do Senhor o nosso tudo? Temos honrado em nossos corações o senhorio de Jesus? Ele é o nosso Senhor? Ou somos divididos muitas vezes com as coisas do mundo, com o pecado? Se tem uma situação que pode tirar eu e você do senhorio de Jesus, de deixar que Deus fique em primeiro lugar em nossas vidas, é o pecado. A grande luta que o homem tem travado com as trevas é o pecado. Por que é tão difícil lutar contra o pecado? Por que o mundo se deixa corromper, rejeitando o amor de Deus, não colocando o Senhor em primeiro lugar em sua vida? O pecado é uma criação angélica, ou melhor, vamos corrigir, Satanás ele não cria nada, Deus é o que cria, é o criador de tudo. Satanás inventou o pecado, uma forma de tirar o homem do coração de Deus, de tirar Deus de primeiro lugar da vida do homem. E a única forma do homem se libertar do pecado é através da graça do Espírito Santo, através da sua vida de conversão, da sua experiência de conversão. É o Espírito Santo que, agindo no coração do homem, leva ele a mudar de vida, a renunciar à vida velha para viver uma vida nova. A experiência da conversão é quando você, ouvindo a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus penetrar na sua mente. Você busca o entendimento, o conhecimento e traz como verdade para o teu coração. Uma vez que a palavra de Deus entra como verdade no teu coração, vai para as atitudes. Mas primeiro é necessário o conhecimento da palavra de Deus, entender a vontade do Senhor, para assim acontecer a conversão dos nossos corações.
E o Senhor, Ele nos dá a graça do Espírito Santo. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O homem por si próprio, ele é limitado. São Paulo diz que o homem, ele se inclinou diante da sua concupiscência, da sua fraqueza, diante do pecado. O homem, ele se inclinou, ele se enfraqueceu. Mas o Senhor diz em Atos 1,8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O homem, pela força do Espírito Santo, ele tem o desejo do céu, ele tem o desejo de santidade, de estar na presença do Senhor. A conversão acontece pela graça do Espírito Santo. É por isso que o Senhor tem derramado o Espírito Santo. É por isso que precisamos ter uma vida de oração constante. O apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. É necessário um coração para ser cheio da graça de Deus. Ele tem que ter essa experiência de amor com o Senhor, se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. É a sabedoria. Isso é tão forte, meus irmãos, que Santo Agostinho, ele vai dizer que o homem, quando ele é batizado, ele recebe a luz espiritual, a luz sobrenatural sobre si, sobre a sua mente. É aí que temos a clareza das coisas do céu. E ele dá o exemplo: uma pessoa que não é batizada, ela vive na escuridão. É como se ela chegasse numa cidade turística à noite, e chegando na cidade ela vê aquela escuridão, somente as luzes das lâmpadas acesas, mas ela não consegue ver a beleza do local. Ela olha o lago, está escuro. Ela olha as casas, o campo, e não consegue enxergar com clareza a beleza daquele local. Mas uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, é como ela chegasse de dia naquele local turístico, e ela olha o lago, o sol está raiando, está brilhando sobre o lago, e ela consegue ver a beleza do lago. Ela vê as casas, o campo, ela vê o verde. É a experiência do homem que é batizado no Espírito Santo. Ele consegue ver a beleza do sobrenatural, ele consegue ver Deus através do local, através da criação. É a experiência que temos de amor com o Senhor, de poder enxergar e tomar posse da graça do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetei outra vez ao jugo da escravidão. Um coração que conheceu o amor de Deus, ele não volta atrás. Uma pessoa que teve a experiência com o Senhor, ele não volta atrás, porque ele vai saber diferenciar a graça que ele está vivendo, o amor que ele conheceu, a imensidão da eternidade de Deus, do amor do Senhor, e a realidade do mundo, do pecado, do inferno. Porque aqui na terra estamos trilhando ou um caminho de graça que nos levará ao céu, ou um caminho de maldição que nos levará para o inferno. Aqui é o início daquilo que viveremos para a eternidade. O amor de Deus, quem vive o amor de Deus, aonde vamos encontrar o amor do Senhor? No céu. São Paulo diz que somos cidadãos do céu. Mas aquele que vive o ódio, a vingança, os prazeres desse mundo, ele está trilhando um caminho de maldição, de inferno. E o Senhor quer nos despertar para reconhecer o seu amor. Deus tem insistido no coração do homem a mudança, a conversão, e é por isso que Ele nos dá a sua graça. É por isso que o Senhor derrama sobre nós o seu amor. Essa noite é uma noite de conversão para os nossos corações. Estamos no processo de conversão, de melhora. Tem algum santo aqui? Se tem, aqui não é seu lugar, é lá no céu com o Senhor. Mas estamos em construção,
Estamos no processo de conversão, meus irmãos, e precisamos perseverar na graça de Deus, porque o Senhor quer cumprir as promessas dele sobre nós. O Senhor quer derramar a graça dele em nosso coração. Santo Agostinho viveu uma experiência muito profunda, porque a sua mãe, Santa Mônica, rezou mais de 30 anos por Santo Agostinho. E ele diz, uma das suas frases belas: eu procurava fora o amor de Deus, eu procurava nas coisas, eu procurava nos objetos, nas pessoas, nos prazeres, na vida, no mundo, e não encontrei o amor de Deus. E ele diz, eu encontrei dentro de mim, procurava fora quando estava dentro. Para encontrar o amor do Senhor é necessário olhar para dentro. Sabe por que o mundo hoje não reconhece Deus? Porque só se olha para o externo, porque o coração muitas vezes está ferido, o coração está machucado pelas situações, pelos traumas, pelas decepções, pelas situações vividas. Então é difícil olhar para dentro, porque muitas vezes vamos encontrar um coração ferido, um coração angustiado. E as pessoas hoje não conseguem olhar porque elas não querem. É mais fácil fugir dessa realidade e viver como se nada tivesse acontecido e viver a vida normalmente, esconder a ferida aberta do coração. Mas a pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, o seu primeiro amor, Jesus, a primeira coisa que ele faz é levar a pessoa a olhar para dentro de si. Mas aí, sabe qual é a diferença? Que nós não vamos mais sozinhos. Agora, conhecendo a Cristo, o Senhor pega nas nossas mãos e fala, vem. Mas vai doer, Senhor. É difícil olhar para dentro, Senhor, os traumas, as minhas decepções, as minhas feridas emocionais, sentimentais, a minha realidade espiritual. E o Senhor fala, vem. E o Senhor nos leva a olhar para dentro. E Ele vai conosco. E Ele toca as suas mãos chagadas nas nossas feridas. É um enfermo de amor, tocando, curando nós, enfermos da alma. E o Senhor, Ele vai curando, porque o Senhor tem poder de curar as nossas feridas. O Senhor tem poder de nos libertar de todo mal, de restaurar, de mudar a nossa história. Deus tem poder de realizar prodígios e milagres, de mudar as nossas vidas. E Ele nos chama a entrar, a olhar para dentro de si. Deixa que eu cure as suas feridas. O meu amor vai curar as suas dores. O meu amor vai restaurar a sua história. O meu amor vai curar as suas dores. Quando Santo Agostinho, na sua experiência ainda mundana, Santo Agostinho colecionava feridas, angústia, rancor, pecados, distante da graça de Deus, vivendo uma falsa doutrina, a doutrina dos maniqueus. Era arrogante, orgulhoso pelo seu conhecimento, debatia com todos, ganhava os debates porque tinha uma facilidade de comunicação, uma retórica, falava bem. Um dia ele passou em frente a um homem de Deus, chamado Ambrósio, conhecido como Santo Ambrósio. E ao olhar esse homem de Deus, ele não reconheceu a graça de Deus. Ele viu como mais um adversário. Viu Ambrósio pregando e falou assim: vou fazer como sempre faço, escutarei o que ele está dizendo, a forma que ele fala, vou analisá-lo e vou derrubá-lo com o meu conhecimento. Arrogante, orgulhoso, coração duro. E quando ele viu Ambrósio pregando, ele não esperava o que ia acontecer, não imaginava o que iria acontecer com ele. Quando Ambrósio pregou,
a poderosa palavra de Deus. Quando Ambrósio, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra, a verdade do coração do Senhor, porque Ambrósio, um homem cheio do Espírito Santo, colocava Deus em primeiro lugar. Deus ocupava o lugar principal da vida de Ambrósio, o seu coração, a sua alma. E Ambrósio, cheio do Espírito Santo, anunciou a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou com tanto poder no coração de Agostinho, que dissipou toda a heresia, a escuridão de Santo Agostinho, de Agostinho. Aquele coração ferido foi curado, e ele se abriu ao amor do Senhor e se converteu. É o que o Senhor quer realizar sobre nós, quer curar as nossas feridas, quer nos libertar das correntes que ainda nos prendem. Meu irmão, minha irmã, quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais veremos a graça de Deus acontecendo. É necessário tomar posse da graça do Senhor, ser corajoso. O Senhor, Ele quer homens e mulheres ousados, que vão buscar no seu coração a graça, que tomam posse da graça, que não ficam esperando a graça chegar, mas sejam radicais, fiéis ao seu amor, que lutem para vencer as dificuldades, que se deixem ser curado. Senhor, cura, vai doer, mas entra na minha história, entra no meu coração, renova, restaura, Senhor. Eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero o céu, eu tenho sede do céu. É isso que o Senhor quer ver, o clamor da tua alma, o desejo do teu coração do eterno. A alma do homem, ela foi criada para a eternidade. O desejo que o homem tem na sua alma, no seu coração, é o desejo do eterno, do infinito. E muitas vezes o que acontece? Quando vivemos a realidade do mundo, nos preenchemos dos prazeres do mundo, colocamos os bens, as pessoas em primeiro lugar em nossas vidas. É a sede. Mas o que acontece com a alma que busca as coisas do mundo? Ela está sempre vazia, porque vazio não preenche vazio. A alma do homem, da mulher, é reservada para o amor de Deus. Pode ser a pior pessoa do mundo, ela necessita do amor do Senhor no seu coração. Nada vai preencher a não ser o amor do Senhor, o seu coração. Ela sempre estará vazia se o amor do Senhor não preencher o seu coração. Ela pode ter bens, riquezas, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, mas se ela não tiver Jesus no coração, ela estará sempre vazia. O amor do Senhor é o que preenche o coração do homem, é o que renova, é o que traz a transformação, e é um milagre realizado pelo Senhor em nossas vidas. Que nessa noite possamos nos deixar ser conduzidos pela graça de Deus. São Tomás de Aquino diz que o amor de Deus é o Espírito Santo, é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. É o amor, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O amor de Deus queima no coração do homem, e este amor converte, transforma, liberta, nos impulsiona para as coisas do alto, nos dá sede do céu, nos faz ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Este amor queimando no coração do homem transforma, leva ele a ter sede das coisas do alto. Buscai as coisas do alto, diz Colossenses capítulo 3. É o desejo despertado em nossos corações de estar na presença do Senhor, de fazer a vontade de Deus e de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. E eu quero te convidar a ficar de pé neste momento, para que esse mistério de amor seja revelado aos nossos corações nessa noite. Essa noite o céu se abre sobre nós, é o Espírito Santo que é derramado como fogo em nossos corações, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Essa noite é uma noite onde o Senhor está curando as nossas feridas, onde o Senhor está nos libertando, está dando a graça da maturidade espiritual,
E eu te convido neste momento a falar com o Senhor, a rasgar o teu coração na presença do Senhor, a se colocar diante do Senhor com desejo da graça de Deus, com desejo de ser preenchido pela graça do Senhor, de ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo nessa noite ser derramado como fogo na tua alma, no seu coração. É o amor do Senhor que incendeia a tua alma, que queima o teu coração. Vai falando com o Senhor. Vamos levantar um clamor. O Espírito Santo está sedento de avivar as nossas almas. O Espírito Santo está sedento de transformar, de curar as nossas feridas. É o poder de Deus sendo derramado. É a unção do Espírito Santo trazendo a cura física, emocional e espiritual. É os prodígios e milagres do Senhor acontecendo sobre nós. É a unção do Espírito Santo que aviva nossas almas nessa noite. Se deixe ser conduzido pelo poder de Deus, se deixe ser avivado pelo Espírito Santo. Recebe do poder de Deus, recebe dessa unção de avivamento. É o coração eucarístico de Jesus que aviva a nossa alma, que incendeia nosso coração. Deixa o Senhor curar as suas feridas, preencher o vazio da tua alma, do teu coração. É o Espírito Santo sendo derramado, a resposta de Deus para a sua vida. Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração, porque estou aqui em nome de Jesus para profetizar sobre a sua vida, para declarar a graça de Deus. E eu tenho uma autoridade do céu para anunciar, para profetizar sobre a tua história, para ver os milagres e prodígios de Deus acontecendo. Em nome de Jesus, sedento pela tua alma, Deus vai realizar maravilhas. Deus vai curar as suas feridas. Deus vai responder o teu clamor, meu irmão, minha irmã. Nós somos a Igreja Católica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada sob Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. São 266 papas, desde Pedro até o nosso Papa Francisco. O Senhor tem